Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então, para concluir a parte de Morfologia Vegetal, só falta eu falar sobre Morfologia de Sementes. Bom, então, sementes, por definição, são exatamente o óvulo que se desenvolve após a fecundação. Tá? Então, a gente viu, quando eu falei sobre flores, de alguma forma eu comentei um pouco sobre a morfologia de óvulos. Então, basicamente, o que acontece é que, após a fecundação, os óvulos se desenvolvem em sementes, assim como o ovário se desenvolve em frutos, como eu acabei de comentar no assunto anterior. Então, em sementes, né, por definição, ela vai conter o embrião, que vai dar origem à nova planta, e esse embrião normalmente ele é protegido por um tegumento. Eu vou mostrar daqui a pouco que tem exceções, mas vai ter que existir alguma proteção em relação a esse embrião. E uma outra coisa que acontece, né, que normalmente que vai estar presente também em sementes, são reservas nutritivas para o desenvolvimento inicial do embrião, mas daqui a pouco eu vou mostrar que isso nem acontece em todas as espécies vegetais. Os sementes elas estão presentes no grupo de plantas chamadas de classificadas, aliás, como espermatófitas, que são exatamente as plantas que produzem sementes, ocorrem na maior parte das espécies vegetais mais evoluídas, né? Então são aquelas que produzem, deixam descendentes, né, nessas estruturas de proteção chamadas de sementes, e daí elas recebem essa classificação também. São as chamadas também plantas superiores para em muitos livros, né, em muitas definições dentro da botânica. Então aqui tem um detalhe, né, de óvulos se desenvolvendo em sementes, formando todas as estruturas que eu vou comentar agora aqui nesse assunto. Então, a constituição básica de sementes é o seguinte: vai ter uma parte externa protetora chamada de tegumento, que normalmente é chamada também de testa, e em algumas sementes existem duas estruturas protetoras, que aí elas vão ter tanto testa quanto tegmen ou então tegma, tá? Pode ser chamado de um ou outro. Isso ocorre na maior parte das espécies de plantas, essas duas estruturas protetoras que formam o tegumento, né? Exatamente a casca das sementes. Além disso, vai ter uma região em que vai estar presente tanto o embrião quanto as reservas, e essa região aqui ela é classificada como amêndoa. Tá? Então a gente teria, basicamente, poderia dividir as sementes nessas duas partes, na parte do tegumento, a parte mais externa, e na parte da amêndoa, onde vai estar presente o embrião, que eu vou comentar mais adiante detalhes sobre a sua estrutura, e a parte também contendo reservas para o desenvolvimento inicial do embrião. Tá, mas lembre-se, né, que sempre a gente vai ter exceções durante essas estruturas e, consequentemente, isso vai influenciar na classificação. Bom, então, durante o desenvolvimento do óvulo, até formar semente, então ocorrem processos, é claro, ligados à morfologia, né, e para adquirir estruturas com finalidades específicas. Então, a gente vai ter a formação do embrião, vamos ter também a formação das reservas nutritivas e a formação da estrutura protetora, né, do tegumento. Então, aqui tem um detalhe no livro que a gente está utilizando de morfologia vegetal, que mostra processos ligados desde a fecundação, né, quando o grão de pólen germina e atinge o óvulo para fecundar. Em angiospermas ocorre um processo chamado de dupla fecundação, em que além de ocorrer a fecundação para a produção do embrião, ocorre uma segunda fecundação em um tecido que é 2N e forma um tecido 3N, para a formação de um tipo de reserva específica chamada de endosperma. Tá? Então, essas estruturas elas só vão começar a se formar depois que acontece a fecundação. E aí, né, vai se desenvolver, vai ocorrer a embriogênese para formar o embrião. Na segunda parte da disciplina eu vou mostrar detalhes sobre o processo de fecundação, né? Por enquanto a gente está aqui só na parte de morfologia. E daí depois vai ocorrer também a morfogênese para a formação de reservas, e os tecidos mais externos do óvulo é que vão dar origem ao tegumento, né, ao tecido protetor. Então vai ser a sequência, né, que eu estou mostrando estruturas de óvulos aqui nos esquemas da parte de cima e sementes na parte de baixo.
Então, por que que existem algumas sementes que têm dois tecidos de proteção? É porque os óvulos eles têm esses dois tecidos aqui também, chamados de integumentos, tá? Eu comentei isso lá em Morfologia de Flores, e daí quando se desenvolve eles vão formar tanto o tecido mais externo, tá? Que eu acabei de comentar aqui, que é a testa, quanto o tecido mais interno, que é o tegmen ou tegma. Tá? Então, esses são formados exatamente por esses dois tecidos aqui dos óvulos. Em algumas sementes, eles desaparecem durante o desenvolvimento. Então, aí vai ter algumas sementes que vão ter apenas um tecido protetor. E em outras, né, simplesmente, eu vou mostrar um detalhe aqui de um óvulo, de um tipo de óvulo que ele só tem um tecido, só tem um integumento, aliás, e daí ele só vai produzir um tecido de proteção. Tá? Mas basicamente o que eu quero mostrar é que quando o óvulo se desenvolve, ele vai se modificar, mas vai manter uma certa característica que ele já possuía antes, quando estava presente dentro do ovário. A mesma coisa acontece lá durante o desenvolvimento de frutos, né? Eu mostrei que muitas características que já existiam no ovário passam a existir durante a formação de frutos. Então a gente pode fazer essa mesma analogia durante o desenvolvimento das sementes. Então aqui a posição em que os óvulos ficam localizados no ovário, eles podem ser diferentes, tá? Então você vê aqui óvulos do tipo ortótropo, anátropo e campilótropo. Então isso está basicamente ligado aliás, está relacionado à ligação, então o funículo, que é essa parte aqui, que se liga ao ovário, aí depois vem a calasa, que é um tecido que liga o funículo vai estar bem aqui, tá? E a calasa é essa outra extensão aqui. E depois tem o micrópilo, lá no caso de sementes, que é o local em que o grão de pólen vai germinar e vai chegar nessa parte mais interna para que ocorra a fecundação. Em alguns óvulos ocorre variação na localização dessas estruturas do funículo, calasa e micrópilo. Você vê que é do tipo anátropo, que é muito comum. Essa daqui é mais rara dentro do reino vegetal. A do tipo anátropo é mais comum. Então, ocorre uma calasa bem mais alongada, tá? E o micrópilo fica nessa parte de baixo. Então, o grão de pólen tem que germinar e ocorrer a fecundação por aqui. E tem essa outra variação, né, que ocorre também em alguns grupos de plantas. Bom, por que eu estou falando disso? É que após o desenvolvimento dos óvulos, quando a semente surgir, essas estruturas que existiam antes vão deixar algumas cicatrizes nas sementes que são interessantes para classificação e que tem uma importância também durante a germinação, porque normalmente são locais menos rígidos e que facilitam, por exemplo, processos de trocas gasosas e de embebição de água durante lá o início da germinação. Então aqui tem um detalhe de uma semente que surgiu de um óvulo ortótropo, né, que a micrópila vai estar em cima e o funículo e a calasa vão estar aqui abaixo. E aqui tem o caso de sementes de plantas leguminosas em que a gente observa 3 estruturas de cicatrizes na semente. Tem a RAF, que ela é uma cicatriz porque ela é formada por causa do funículo, tá? Então o funículo ele se alonga e quando vai surgir a semente ele deixa uma cicatriz chamada de RAF bem aqui nessa parte, dessa região, né, que no nosso esquema está na parte de cima aqui. Tem a micrópila, que é exatamente o local em que houve a fecundação, né? Então fica ainda essa cicatriz aqui abaixo. E tem o hilo, que é exatamente o local do início aqui do funículo, tá? Em que ele está ligado a calasa, tá? Então calasa, funículo ligados, e o funículo se alonga, então ele vai, quando a semente solta, deixa 2 cicatrizes, que vai ser a RAF e o hilo, e depois também fica presente ainda o micrópilo aqui na semente, tá? De algumas plantas. Nem todas as sementes a gente consegue observar essas cicatrizes, mas quando se consegue observar é interessante, porque aí isso facilita também processos ligados à identificação e classificação. Bom, então dá para se classificar sementes também com relação ao número de tegumentos,
tá? Ou seja, estruturas externas de proteção. E aí eu falei que sementes bitegumentadas ocorrem de forma muito comum dentro do reino vegetal, que elas vão ter tanto o tegumento externo quanto o interno, tá? Isso é bem comum dentro do grupo das angiospermas, que são exatamente sementes que surgem de óvulos contendo dois integumentos, né? Eu acabei de comentar isso daqui, que é o esquema mostrado mais à direita. Mas existem algumas sementes, principalmente dentro do grupo das gimnospermas, em que elas possuem apenas um tegumento, exatamente porque o óvulo desse grupo de plantas ele é formado apenas por um integumento. E daí, né, consequentemente, a semente na fase adulta vai ter apenas um tegumento. Em algumas angiospermas, durante o desenvolvimento, ocorre o desaparecimento de algum desses tegumentos, de algum desses integumentos, então, consequentemente, não tem todos os tegumentos, tá? Então, por isso que nem sempre todas as sementes de angiospermas vão ter os dois tecidos de proteção. E em alguns grupos de plantas, desaparece, inclusive, os dois integumentos. Tá? Então, na família botânica Lorantácea, por exemplo, durante o processo de fecundação e desenvolvimento do óvulo, vai sumir, aliás, os dois tecidos de proteção e, consequentemente, essas sementes vão depender da proteção que existe no fruto, tá? Porque a semente em si não possui mais tecido de proteção, tá? Então, só para a gente ver que é fácil de entender essas características, né? Mas durante o desenvolvimento vão ocorrendo também esses processos de modificação. Bom, e em algumas sementes acontecem coisas interessantes, que é a formação de tegumentos suplementares. Então, por exemplo, o arilo, que a gente observa em sementes de maracujá e romã, que eu imagino que muitos de vocês imaginavam que aquilo ali era parte do fruto, mas não é. Tá? Essas plantas elas possuem frutos secos ou relativamente secos, como no caso do maracujá. A parte comestível é uma estrutura da semente, tá? Ela é classificada como arilo porque ela é uma excrescência carnosa que tem nutrientes que atrai animais para consumirem isso, ao invés do fruto atrair. Eles cobrem totalmente a semente, nesse caso aqui do arilo, e ele é originário do funículo, tá? Que, como eu comentei, é uma estrutura que existia no óvulo para ligar o óvulo ao ovário. Vou só voltar aqui para a gente ver novamente o funículo, tá? Então, exatamente essa parte de ligação aqui é o tecido que está em contato com o ovário, que em algumas sementes, após a fecundação, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo sobre todo o óvulo, e aí quando o óvulo se transforma em semente, ele cobre totalmente essas sementes, tá? Então é interessante que por isso que ele é classificado como um tegumento suplementar, porque o tegumento inicial, o tegumento originado pelos integumentos do óvulo, aliás, eles continuam existindo, mas aí houve a formação de um outro tecido sobre aqueles tegumentos que, nesse caso aqui, tem função de atrair animais para consumirem essas sementes, e daí elas vão dispersar, né, vão liberar nos ambientes que eles vão andar se locomovendo. Tem um outro tipo de tegumento suplementar que é chamado de ariloide, que a diferença é que ele se origina, é um tipo de excrescência que se origina em torno da micrópila. Tá? Então, o tecido que está ali próximo da micrópila, que permanece após a fecundação e que vai se multiplicando e vai crescendo sobre toda a semente. Tá? Isso aqui é a noz moscada, que tem esse ariloide. Normalmente tem finalidade também de atrair animais, tá? E principalmente atrair animais, né, para consumir a semente e dispersar ela nos ambientes. Tá? Então isso tem inclusive características, né, de ter muitas reservas nutritivas que são, né, de interesse, que são atrativas para o consumo de animais. E aí, consequentemente, são atrativas também para o consumo humano. Na semente de mamona existe um tegumento suplementar também chamado de carúncula, que é essa estrutura que está bem aqui na parte, nesse caso aqui, né, na parte de cima da semente, na parte em que ela está ligada ao fruto, e que inicialmente era o óvulo ligado ao ovário,
que normalmente são pequenos, né, de pequenas dimensões, e que é um tecido que fica bem próximo à micrópila. Tá? Então, simplesmente um tecido que se alonga mais, que cresce mais, que já estava presente no óvulo e que vai crescer, e nesse caso aqui vai dar origem a essa estrutura que é muito característica, muito fácil de se identificar quando a gente observa sementes de mamona. Tá? Então, como se forma sobre o tegumento, por isso que ele é classificado também como um tipo de tegumento suplementar. Bom, e tipos de reserva, tá? Então, isso é bem interessante porque é importante também para classificação e para identificação de espécies vegetais. Tem sementes que vão ter tipos de reservas diferentes. Entre esses tipos de reserva, o mais comum, principalmente dentro do grupo das angiospermas, é o tecido de reserva chamado de albume, que ele acontece depois da fecundação. Tá? O albume ele é chamado também de endosperma ou endosperma secundário, como alguns livros colocam, porque mostra que é um tecido que se forma após o processo de fecundação. Então, quando o grão de pólen fecunda o óvulo, ele traz normalmente, em angiospermas, ele traz duas células. E aí ocorre um processo de dupla fecundação, em que uma das células se liga à oosfera para formar o embrião e a outra se liga a um tecido de reserva para formar o albume ou endosperma secundário. E aí, consequentemente, esse tecido que é originário da planta, que era 2N, ele passa a ser um tecido 3N, ou seja, tem 3 vezes o número normal de cromossomos. Aliás, tem 3 grupos de cromossomo, né, melhor dizendo, por definição, e é um tecido normalmente ligado apenas à reserva, tá? É diferente, tá? Mas ele tem interesse basicamente em reserva. Em alguns grupos de planta ocorrem muitas divisões celulares e aí consequentemente tem um número até maior de cromossomos, mas normalmente é um tecido 3N para o maior grupo de plantas. E é interessante porque esse tecido aqui, ele em muitas sementes ele pode desaparecer, e aí elas vão ter que ter um outro tipo de reserva, ou vão ter que depender de uma outra característica para a germinação que eu vou comentar daqui a pouco, mas para muitas plantas ele é o tecido de reserva mais comum que existe. Então aqui eu estou mostrando 2 exemplos de sementes, tá? Isso aqui é um esquema mostrando semente de trigo, e aqui é um esquema mostrando sementes de milho, contendo exatamente esse tipo de reserva aqui, tá? O albume ou endosperma, né? Como está mostrado aqui no esquema. Todos os 2 termos são comuns e são utilizados dentro da botânica. Tem algumas sementes que tem um outro tecido de reserva chamado de perisperma, que é um tecido que se origina a partir da nucela do óvulo. Tá? A nucela, deixa eu voltar aqui no esquema do óvulo para mostrar mais uma vez onde é que ela está presente. Tá? O tecido da nucela ele fica aqui na parte interna, protegendo as estruturas celulares que vão sofrer fecundação e que vão se dividir ali, tá? E aí esse tecido aqui, quando ele se desenvolve, em algumas vezes quando acontece a fecundação, nem sempre, tá? Mas algumas vezes quando acontece a fecundação ele se desenvolve e ele fica externamente em relação ao endosperma. Tá? Porque tem sementes que podem ter os 2 tipos de reserva, tanto o perisperma quanto o endosperma. Que aí o perisperma permanece porque ele se origina da nucela, e o endosperma ele permanece porque ele se origina da dupla fecundação, como eu acabei de comentar. Tá? E aí para algumas outras vão ter apenas um desses 2, tá? Mas em algumas sementes de algumas plantas vai ter esses 2 tipos de tecido de reserva. Tá? Ele não é tão comum dentro do reino vegetal. E a gente tem depois o outro tipo de tecido de reserva, que é o chamado endosperma primário, que é muito comum nas gimnospermas, que é basicamente um tecido que se divide, tá? Já existia antes na planta, no óvulo, aliás, ocorrendo ou não a fecundação, a tendência é que ocorra divisão, multiplicação desse tecido, e aí ele vai permanecer na semente. Tá? O normal é que aconteça a fecundação
E aí ele, como é um tecido originário, ele é um tecido N, tem apenas metade do número de cromossomos normal de uma célula 2N, mas como ele é um tecido que já existia antes e aqui apenas acontecem divisões celulares para sua formação, por isso que ele é chamado de endosperma primário. Tá? Qual que é a desvantagem disso? É que, como eu comentei, às vezes acontece divisões celulares e a formação desse tecido mesmo sem ter ocorrido fecundação. Então daí a planta tem um desgaste energético para produzir um tecido que não vai ter utilidade no futuro. Por isso que no caso de sementes de angiospermas, o processo ele é mais evoluído, ele é mais controlado, porque só existe a formação do endosperma secundário, ou endosperma, normalmente tem alguns livros que chamam apenas de endosperma, ou albume, né, como eu comentei, são todos sinônimos, mas só vai acontecer a formação desse tecido se acontecer também a fecundação com a oosfera para formar o embrião. Tá? Por isso que é a dupla fecundação. E daí a semente então só vai gastar reserva, só vai produzir divisões celulares, só vai transportar nutrientes até aquela região se acontecer a fecundação. Né? Então ela não vai gastar energia à toa, por isso que é um processo mais evoluído em relação às gimnospermas. Tá? Esse tipo aqui de reserva ele é comum nesse grupo de plantas, mas ele é um tipo de reserva menos eficiente, tá? Mas que ocorre nas sementes aqui dessas plantas. Lembrando que gimnospermas são plantas que não possuem frutos, possuem sementes, mas não possuem frutos, daí surge o nome, tá? Então entra no grupo das espermatófitas, ok? Mas não entra no grupo das angiospermas porque não possuem frutos. Mas aí depois, mais adiante, eu dou detalhes sobre classificação de plantas. Bom, nem todas as sementes vão possuir albume, ou seja, nem todas as sementes vão possuir as reservas, né? As reservas nutritivas desse tipo aqui, que podem ser chamadas também de endosperma. As sementes que possuem albume são classificadas como albuminadas. Esse termo não é o mais correto, mas historicamente é o que é utilizado, porque lembra a albumina, que é uma proteína. Então a gente imagina que são sementes que acumulam proteínas, tá? E que não é o mais comum dentro do grupo vegetal. Então basicamente, dentro da botânica de sementes, o termo semente albuminada significa semente que possui tecido de reserva. Tá? Basicamente isso. E existem também algumas sementes chamadas de exalbuminadas, que são sementes que não possuem tecidos de reserva, como por exemplo sementes de orquídeas, que nós estamos observando nessas fotos aqui, tá? Bem ampliadas com o microscópio. Então como é que uma semente germina sem ter reserva? No caso de orquídeas é que elas, para germinarem, tá? Vocês estão vendo aqui detalhes da semente, tem o embrião, tem a parte do tegumento protegendo, normalmente muito fino, tá? Um tecido de proteção, mas muito fino, mas elas não possuem reserva. Então para germinarem, elas acabam dependendo da simbiose com micorrizas. Então, isso que está se observando aqui, tá? Essas estruturas saindo não são raízes, porque o processo de germinação não aconteceu ainda, mas já são micorrizas começando a colonizar, tá? Aqui tem um detalhe também nessa figura B, né? Já começando a colonizar essas sementes para que ocorra, a micorriza vai fornecer nutrientes para o processo inicial de desenvolvimento da semente e, consequentemente, quando as plantas começarem a fazer fotossíntese, elas vão retribuir a simbiose fornecendo açúcares para as micorrizas, tá? Então isso ocorre, é muito comum, tá? As sementes de orquídeas elas não possuem reservas e elas dependem dessa simbiose para a germinação. Em leguminosas existem reservas, só que não é o tecido que se formou após a dupla fecundação, porque aquele tecido lá do endosperma secundário ou do albume, ele desaparece. O que ocorre como reserva de leguminosas são tecidos, são cotilédones, que na verdade são tecidos do embrião. Tá? Então são os cotilédones que têm função de fotossíntese inicial, que acumulam reserva em grande quantidade e que fornecem essas reservas para o crescimento inicial das sementes das leguminosas. Inclusive, boa parte da reserva que estaria
presente no endosperma, ela é transferida para o crescimento dos cotilédones nesse grupo de plantas. Ok? Então, por isso que oficialmente são sementes classificadas como sementes que não possuem reservas. É claro que sementes dependem de reserva para o crescimento inicial. Tem uma fase inicial de crescimento de plantas em que elas são heterotróficas, então elas dependem dessas reservas, mas aí, né, as plantas vão ter que dar um jeito de se virar sem reserva. As orquídeas dão esse jeito fazendo a simbiose, e as leguminosas porque elas acumulam reserva, só que acumulam em um tecido do embrião, que é o cotilédone. Então, basicamente a gente pode dizer, né, que os embriões, aliás, de sementes, tá? Eles vão possuir basicamente 4 partes que nem sempre vão estar presentes em todos os embriões. Então vai existir a radícula, que vai dar origem à raiz após a germinação. A gente está vendo aqui detalhe de feijão e trigo, né, mostrando que a radícula já está presente, que ela, depois que acontecer a germinação, vai dar origem à raiz inicial da planta. Vai ter a parte da gêmula, que também pode ser chamada de plúmula, que é o que vai dar origem às primeiras folhas verdadeiras das plantas. Existe o cotilédone ou os cotilédones, dependendo do grupo de plantas. Daqui a pouco eu mostro essas diferenças, que são estruturas também presentes no embrião. Para algumas plantas acabam tendo um tamanho muito grande, então são o principal tecido de reserva para as sementes de algumas plantas, como no caso do feijão, como a gente está vendo no esquema à esquerda, e para algumas outras não, tá? No caso do milho vai existir cotilédone como tecido inicial de reserva, mas também ela possui endosperma, tá? Possui reservas acumuladas nesses 2 tecidos aqui. E o caulículo vai dar origem, é claro, ao caule inicial, tá? O tecido intermediário ali entre a parte aérea e o sistema radicular. Tá? Então todas essas estruturas já fazem parte do embrião, né? Ou seja, o embrião já é uma planta pré-formada, protegida pela semente. Bom, com relação ao número de cotilédones, então a gente vai ter um grupo de plantas em que a característica marcante deles é possuir apenas um cotilédone, que é esse grupo de plantas são classificadas como monocotiledones. Então, por exemplo, as gramíneas, né, milho, trigo, fazem parte desse grupo aqui. Existe um outro grupo de plantas em que é comum a presença de 2 cotilédones no embrião, que durante muito tempo essas plantas aqui entraram dentro de apenas um grupo, né, foram classificadas como pertencentes a apenas um grupo, chamadas de dicotiledôneas. Hoje já se sabe que esse sistema de classificação está errado, porque algumas das plantas dicotiledôneas têm mais características de semelhança com monocotiledôneas do que outras que faziam parte do mesmo grupo, tá? Então atualmente melhorou esse sistema de classificação. Então a gente tem eudicotiledôneas, também chamadas de dicotiledôneas verdadeiras, mas existem também as angiospermas basais e magnoliídeas, que são plantas que produzem sementes também com 2 cotilédones, tá? Eu vou mostrar detalhes sobre esses sistemas de classificação na segunda parte da disciplina. Então tem também no caso de gimnospermas também, elas vão possuir sementes com diversos cotilédones. Esse número varia muito de espécie para espécie, tá? Isso aqui é um detalhe do esquema de uma semente de gimnosperma, mostrando um detalhe do embrião, um tecido formado lá após a fecundação, né, como eu já comentei. Eu já falei também que o tecido de reserva das gimnospermas ele é apenas N, né, que é o também chamado de endosperma primário. Mas o que eu quero falar aqui é que são sementes que possuem diversos cotilédones presentes ali, tá? Como função de reserva e como função também de fornecer fotossíntese inicial logo que a semente germina, tá? Então isso é um sistema de classificação interessante, né, que inclusive define grupos importantes dentro do reino vegetal. Bom, e dispersão, tá? As sementes elas têm finalidades bem específicas. Então, por exemplo, tem a questão de que
semente ela tem que deixar descendentes. E normalmente é interessante que esses descendentes não fiquem próximos à planta em que eles foram produzidos. Ou seja, em que a semente possa ser dispersa na maior distância possível para que não germine próximo à planta que deu origem a ela e, consequentemente, vá competir no mesmo ambiente, né, pelos mesmos recursos ambientais presentes ali. Então, diversas sementes, ao se formarem, elas já vão produzindo estruturas específicas para auxiliarem na dispersão. Então, tem sementes que são dispersas pelo vento, e aí elas têm, normalmente são sementes muito leves e que têm estruturas que facilitam o contato com o ar, facilitam o aumento da resistência para poder serem levadas pelo vento. Tá? Esse tipo de dispersão aqui ele é chamado de anemocoria. Existem sementes que têm estruturas que são produzidas para serem dispersas por animais, tanto estruturas da própria semente, como eu comentei aqui na aula de hoje, quanto estruturas do fruto. Tá? Na maioria das vezes, o processo de dispersão de zoocoria é ligado à característica do fruto, que vai atrair animais, né, inclusive humanos às vezes, para que após consumirem essas sementes, eles levem, carreguem e joguem essas sementes numa distância grande, se possível, né, em relação à planta onde eles foram coletar essas sementes. Nos livros eles utilizam outro termo chamado de antropocoria, que é quando a semente é dispersada pelo homem. Eu não acho esse termo correto. Eu colocaria tudo dentro de zoocoria, tá? Porque são sementes que têm, por exemplo, estruturas que se ligam ou ao pelo ou à pele de animais, para que a partir do momento em que eles passam ali, eles vão carregar essas sementes para longas distâncias. O que funciona para o humano, que está mostrado aqui na foto, né? As sementes, por exemplo, de carrapicho que se ligam nos nossos calçados, né? Na nossa roupa, isso vai servir para animais também, tá? O animal vai passar ali, vai se ligar ou ao pelo ou à própria pele dele, ele vai dispersar essa semente a uma longa distância, né? Então eu colocaria tudo no mesmo grupo, mas no nosso livro eles vão colocar lá como antropocoria, porque basicamente são os humanos que dispersam essas sementes. Tem outros tipos de dispersão também, tá? Então existem algumas sementes que são muito pesadas ou que ficam dentro de frutos muito pesados, em que elas simplesmente caem e não conseguem atingir uma distância muito grande em relação à planta. E daí esse tipo de síndrome de dispersão aqui é chamado de barocoria, tá? Que na verdade nem é uma grande dispersão, né? Ela fica restrita a um local muito próximo à planta. Tem sementes que são dispersas pela água, e aí essa síndrome de dispersão é chamada de hidrocoria. Por exemplo, sementes de coqueiro, tá? Que elas são sementes em frutos pesados, mas que ao mesmo tempo possuem muitos tecidos com densidade menor do que a densidade da água. Então isso facilita em que esses frutos e consequentemente as sementes que estão presentes ali sejam transportados a grandes distâncias. Isso é muito comum também em plantas de mangue. Tá? A semente tem estruturas que fazem que elas flutuem no ambiente aquático e que sejam carregadas a grandes distâncias. Um tipo de síndrome de dispersão chamada de geocarpia é o que existe no amendoim, em que depois que acontece a fecundação, a flor desce, tá? Cresce para baixo até se enterrar, e aí quando o fruto e as suas sementes se desenvolvem, ela já está abaixo do solo. Tá? Então a planta não dispersa essas sementes a grandes distâncias. É uma planta de ciclo curto, né? Então, digamos assim, ela própria planta a sua semente. Tá? Não tem interesse de fazer uma dispersão a grande distância, porque a própria planta, depois que acontece a fecundação, ela já está próxima a completar o seu ciclo de vida. As suas descendentes que foram enterradas pela própria planta ali no solo é quem vão depois germinar e dar origem às novas plantas. Tá? Então, esse é um tipo de dispersão interessante que acontece nessa espécie, né? E é mais raro dentro do reino vegetal, né? Mas, por exemplo, é uma característica do amendoim. E
um tipo de síndrome de dispersão chamada de autocoria, são no caso de sementes que ao amadurecerem, ou os frutos, quando estão maduros, eles se soltam da planta e ocorre uma alteração, né, na parte física desses frutos, em que fazem com que eles sejam lançados a grandes distâncias. Normalmente, quando eles secam, as células adquirem formato específico, tá? Elas têm fibras para se desprenderem e serem lançadas a grandes distâncias em relação à planta. Tá? Então a própria planta, sem depender do ambiente, ela consegue dar um jeito de lançar as suas sementes a grandes distâncias. Bom, e para finalizar esse assunto, eu quero comentar sobre uma outra coisa que é característica e que serve como sistema de classificação, que é durante a germinação, o local em que fica os cotilédones logo que o embrião sai e começa a se desenvolver. Então, em algumas plantas, os cotilédones eles ficam acima do solo. E aí essas plantas elas são ditas que possuem germinação do tipo epígia. A gente está vendo isso aqui no caso do feijão, tá? Ocorreu a germinação, os cotilédones ficam acima do solo. Provavelmente vocês já observaram. Quando a planta utiliza toda a reserva nutritiva dos cotilédones, que fazem fotossíntese também no início, eles são verdes também, aí os cotilédones ficam secos, né, e vão cair, como está mostrado aqui. No caso de cebola também, tá, que é uma monocotiledônia, ocorre a germinação do tipo epígia também, tá, o cotilédone inicial, ele sai, ele é pequeno, tá, mas ele fica ali acima do solo. E no caso de plantas que têm germinação do tipo hipógea, então, por exemplo, a ervilha, os cotilédones ficam abaixo do solo. No caso do milho também, acontece a germinação. O cotilédone, né, que o milho é uma monocotiledônia, só tem um cotilédone, ele fica também abaixo do solo. Isso não afeta o processo de utilização de reservas. Tá? Quando as plantas acumulam reservas em cotilédones, elas o utilizam do mesmo jeito. Mas é um tipo de observação interessante para a classificação de plantas, né, com relação a essa característica, porque aí vai ajudar a gente a entender, né, e separar alguns grupos de plantas. Tá? Mas é bem fácil de entender também. Tá? Ocorreu germinação e o cotilédone ficou acima do solo. Esse tipo de germinação é chamado de epígia. Ocorreu a germinação e o cotilédone ficou abaixo do solo, aí a gente classifica como hipógea. Tá? Então milho e ervilha aqui mostrando, e cebola mostrando uma germinação do tipo epígia. Bom, então a gente fica por aqui na parte de morfologia de sementes e fica por aqui também na parte de morfologia vegetal. Na sequência eu vou falar sobre sistemática vegetal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.